Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Alter Vision, OneBit. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências da semana. Eu tô aqui com blusa de frio aqui em São Paulo, uma friaca danada e chuva fina aqui. Mas Fred deve estar aí pro Natal, é isso, Fred? É isso, tô aqui em Natal, não tá esse frio todo, né? Inclusive eu tava aqui com minha camisa xadrez do São João, que é uma data muito importante aqui. Não sei como é que funciona aí em São Paulo, mas aqui a galera espera o ano todo pra isso. Não, aqui já falou quermesse, a pescaria, né? O pessoal vai brincar de pescaria na quermesse aqui também. A gente já tem uma tradição muito grande. Pelo menos na minha família, a gente sempre... As quermesses que estão nas portas das igrejas aqui, principalmente, a gente vai muito e tal. Mas já que a gente já falando de igreja, né, cara? Temos recados paroquiais dessa semana aqui. Temos sim. Vamos começar com a Natália Nunes. Obrigado, Natália, tá sempre aqui com a gente. A Natália, ela faz um comentário do nosso último episódio, quando a IA vira vitrine. Ela fala que faz muito sentido para ela. Antes ela pesquisava no Google. Hoje, quando vai comprar algo, ela pede para a IA comparar opções e analisar avaliações. Ou seja, isso é uma coisa que a gente está vendo, né, Caio, aumentar bastante, né? Rapaz, eu tenho feito alguns exercícios assim, quando eu faço as apresentações, né? Eu vou num segmento, eu faço um exercício. Cara, é assustador o quanto, inclusive para loja física que não tem e-commerce, é importante se ligar nisso, exatamente porque as pessoas estão pensando qual que é a melhor padaria do meu bairro, né? Então não precisa ter um e-commerce para você aparecer ou não para IA, então faz sentido para a escolha de produto, para a escolha de local, as empresas ali estarem entendendo como é que é o posicionamento dela no online ali, com a inteligência artificial hoje, né, meu amigo? É isso, e temos mais um comentário do Sebastião Luca, que fez um comentário, Caio Camargo, interessante no nosso episódio Core Mancing. Ele botou assim, acabou? Aí eu fiquei sem entender e perguntei, acabou? Poderia ser a música do Ricardo Chaves, acabou. Lembra que você perguntou, por que acabou, né? Você perguntou pra ele. Exato, perguntei. Aí ele respondeu, muito obrigado, Sebastião Luca. Então ele, no nosso episódio Token Maxing, ele diz, meu outro comentário era sobre o medo do podcast ter acabado. Não acabou, foi que a gente passou uma semaninha aí parada, mas não acabando. Eu fico feliz, né, de você estar preocupado, mas estamos aqui 100%. Aí ele diz, me identifiquei 100% com esse episódio. Tem um sistema próprio de gestão feito via Vibe Coding. Meus gerentes têm orçamento do token para usar no sistema. Tenho agente de IA para testar algumas coisas antes de desenvolver no sistema. Valeu, Sebastião Luca. Continuamos por aqui, meu amigo. Tem tema bom pra gente trazer sobre isso também. Essa semana teve um negócio do Claude lá que lançou e mandaram voltar pra trás porque tava muito avançado. Então, assim, tem algumas coisas acontecendo na vida ali que a gente vai trazer ainda temas de IA pra vocês mais à frente. O Fable, né? Usei uma vez, né? O Fable, os Estados Unidos proibido e outros lugares usarem, só pode ser usado lá. Segura o tranco aí. Mas é uma coisa bacana ali pra gente estar olhando, observando. Tem muita coisa pra acontecer, pessoal, até o final do ano em cima desse tema. Com certeza, de um jeito ou de outro, alguma notícia vai pingar aqui com a gente com algum episódio do Varejo Cast. E se você quiser ver alguma coisa relacionada a isso, não deixe de deixar aqui no comentário. Ei, vocês podiam falar sobre isso aqui, que tal trazer essa pauta? A gente vai aceitar a opinião de vocês também, trazer a pauta pra cá pro ar, certo, Doc? Perfeito. E aí, Caio, também a gente pode, semana que vem, falar um pouquinho do que você viu no Web Summit esse ano, né, cara? Você acabou de chegar de lá. Não dá tempo de ver muita coisa, como sempre, a gente fica muito mais no bastidor, é a vida, mas acho que de lá das conversas, a reflexão, até publiquei no LinkedIn dessa semana, a reflexão que eu vejo que cada vez mais, embora a gente fala de IA como infraestrutura, tá? A gente tem que falar com a pequeno negócio, ela é ferramenta. Então, assim, ela não vai adentrar tanto o negócio quando se imagina se a gente começar com uma ferramenta. Mas isso é papo para um episódio mais à frente aqui pra gente, aqui com muito certeza. Bom. Agora, se a gente vai e volta com o tema, aí também pode falar de bumerangue, né, Fred? E se vamos falar de bumerangue, qual é o tema dessa semana? Geração bumerangue, meu amigo Caio Camargo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Porque aquela turma que sai de casa, vai se aventurar, vai fazer alguma coisa e depois volta pra casa, meu amigo Caio. O berço seguro, né, cara? O berço seguro dessa geração, né, Fred? É isso aí, é uma turma que está aí entre 18 e 34 anos. A gente, para você que está nos ouvindo, a base do que a gente está trazendo aqui é uma pesquisa de mais de 10 anos da Pew Research, que tem dados aí que vem desde 2010 até agora, 2026, acompanhando aí essa turma, principalmente de 18 a 34 anos, Caio. Pois é, cara, é um dado de 2010, né? Tá falando aqui 21
60,6% dos jovens de 25 a 34 anos, né, estão aí em lares multigeracionais, né? E esse dado era importante porque em 2000, ou seja, 10 anos antes, ele era em torno de 15%. Então a gente está, ao invés de evoluindo, as pessoas estão lembrando. Essa é uma sensação que você, assim, as pessoas, não você, Fred, mas você que nos escuta, né, tem essa sensação de que realmente as pessoas estão passando mais tempo na casa dos pais. Então, eu fui de uma geração que já saiu mais tardio também, né, cara? Eu saí com mais de 30 anos da casa dos meus pais também. Né? Então, acho que é uma coisa que é um efeito que a gente tá vendo acontecer por uma série de fatores que a gente vai trazer aqui no episódio, certo, Fred? Certo. E aí depois, olha, você trouxe esse dado de 2010... Aí a gente vai para a pandemia, na pandemia saltou para 52% o número de milênios morando com os pais. Depois, pós-pandemia, 67% dos que voltaram para casa ainda estão em casa. Aí mais tarde já é ruim, mas voltar é outra história ainda, né? Voltar é outra história ainda, né? E aí tem alguns motivos, né? A pesquisa traz alguns motivos do porquê voltam. Custo de moradia, dívida de faculdade, salário que não acompanha o custo de vida, instabilidade no mercado e uma escolha consciente que é independência forçada, custa caro demais. Então, melhor ficar em casa. O custo de moradia é uma das coisas que a gente mais tem visto, né? Até as grandes capitais globais ali, a gente está falando de Barcelona, Lisboa, né? Estão discutindo um pouco o custo. O Airbnb é um fato, né, cara? Ele encareceu demais a vivência nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, principalmente cidade que tem alguma pegada turística, né, cara? São Paulo, por exemplo, uma cidade que sempre foi cara. Rio, uma cidade que sempre foi cara. Né? O Rio de Janeiro, inclusive, teve uma política lá de proibir o Airbnb, alguns apartamentos, alguns prédios ali próximo da orla, porque o emprego normalmente nas cidades, quanto maiores, melhor, mais emprego, mais oferta, mas as pessoas não estão conseguindo viver, estão ficando distantes dos empregos, né? Isso causa todo essa avalanche de coisas coligadas, né, de burnout, de estresse, de questões ali de saúde mental lá, interligadas, e do outro lado da história a gente tá vendo a questão de salário que realmente não bate com o custo de vida da cidade hoje, né, cara? O viver na cidade está cada vez mais caro, né, Fred? É verdade. E aí fica uma pergunta aí para você que está nos ouvindo: o que muda no consumo, no comportamento dessas pessoas que moram com os pais, ou a geração bumerangue? E é legal trazer esse tema, Fred, porque eu lembro de um estudo que já faz um bom tempo, cara, eu não vou saber datar ele, mas deve ser uns 15 anos para trás, a gente já falava desse estudo, que era um estudo principalmente estava no Rio de Janeiro, mas que a maior parte, por exemplo, da favela, né, cara, nas favelas, a maior parte das famílias era sustentada pela avó, cara, pela aposentadoria da avó. Então as pessoas não tinham uma renda, então é a avó que estava segurando lá o tranco da renda familiar, né, com um monte de gente de agregado, por uma série de fatores ali, netos, todo mundo morando debaixo do mesmo teto, e, cara, não tem como sair daquilo, né? Não tem como ter um plano B, não tem como sair tão simples como outras pessoas pensam, né, meu amigo? E respondendo essa pergunta do que muda, né, Caio, porque o que acontece é que, normalmente, né, como o mercado segmenta e o varejo segmenta, vai por renda, vai por faixa etária, vai por ticket médio, mas poucos realmente olham para com quem a pessoa mora, né? Quantas pessoas moram ali, a geração, etc. E a pesquisa traz que isso importa mais do que parece, porque dessa geração bumerangue não quer dizer que elas estão desempregadas, né? Quer dizer que o que elas ganham não dá para pagar o custo de morar fora da casa dos pais. Elas voltam, ou é melhor ter a casa dos pais, a caminha quentinha, a roupa lavada e poder gastar o dinheiro com outras coisas, né, cara? Também, que é o que tá lá embaixo como opção de decisão consciente, né? Exato. Na ponta do lápis é melhor... Não combinou com os pais a decisão. É isso aí. Então, o que acontece? Eles têm a renda, só não tem mais o custo, porque dentro de casa aqueles custos são normalmente bancados pelos pais. Então, sem aluguel, sem contas, fica uma renda livre ali para consumo pessoal. 78% dessa geração bumerangue diz não ter dinheiro para estilo de vida que querem, mas consomem de outro jeito. Exatamente. E tem muita influência no consumo, né? O jovem não volta sozinho, né? Quando ele volta para lá, eu saí de casa, aí a pessoa vai lá e mora sozinho um tempo, tem um hábito de vida, quando volta quer trazer esse hábito da vida, não quer mais se adaptar à vida que os pais tinham e tudo mais, né? Então volta com hábito, volta com marcas de referência, volta com forma de pesquisar,
E isso influi muito nas decisões da família, né, cara? Até em conflitos familiares em cima disso, né? E aí o cara traz aplicativos que ele usava porque morava sozinho, aí muda o supermercado, porque agora ele usa mais o delivery, aquela compra programada nos marketplaces. E aí acaba que ele influencia ali o comportamento dentro de casa também, né, Caio? E aí tem um dado interessante da pesquisa que os jovens sem renda própria, e aí aquele que não tem renda e mora com os pais, influencia decisões de compra da família cada vez mais. Ou seja, eu não tenho dinheiro, mas você vai gastar o seu dinheiro do jeito que eu disser, painho, maninha. Olhando aqui, cara, dá pra brincar aqui que eles estão pulando a pirâmide de Maslow, né, cara? Que é aquele conceito que a gente tem de administração antigo, que você tem uma base, uma pirâmide, a base é a subsistência das pessoas, ou seja, dentro de um lar, é onde você paga a comida, a eletricidade, a água que você usa, a subsistência, e dali você vai indo até o topo da pirâmide, que é o luxo, o supérfluo. E eles querem, como se fosse um videogame, pular essa fase, né, cara? Não preciso da subsistência, tá garantida aqui com os pais, vamos pular pro consumo. Então tem consumo de roupa, de marca, de maquiagem, de evento, de show, né? Ele tá indo para outra linha de consumo, certo? Certíssimo. Então a gente tem, né, essas três mudanças reais, né, o poder de compra disponível, a influência no consumidor familiar e a decisão compartilhada é o terceiro e último ponto, né, de mudança para você que está nos ouvindo aí, ficar ligado, né, e acompanhar para ver se você tem aí nos seus clientes, né, porque isso aí você pode aproveitar não só para desenvolver uma linha de comunicação, como também produtos, entre outras coisas, e conhecer melhor essa geração. Então, na decisão compartilhada, compras de alto valor passam por mais de uma pessoa. Normalmente você vai trocar ideia ali, seja uma TV de 60 polegadas, não sei quantos mil Ks. O jovem ele acaba tendo uma voz muito ativa ali, né? Principalmente quando a compra é feita por vias tecnológicas, né, Caio? Então, pelo domínio, ele acaba influenciando também. A gente não vai julgar as famílias, mas os jovens retornam por vários motivos. Às vezes, realmente, o mercado de trabalho não está muito interessante, né? E realmente não conseguiu se adaptar ao mercado de trabalho. Às vezes, vamos supor, né? A pessoa saiu para ter um relacionamento de vida, tal, não deu certo, tá voltando para até pode se estabelecer de novo, acontece bastante. Sim. E tem aqueles que são os largados da vida mesmo, que vão voltar, e como bons pais, os pais vão sempre abraçar de volta pro ninho, né, cara? Sim. Só que tem sempre essa história que, assim, se eles eram influentes, né, e a gente já tem esse desenho como influência, né, com 10, 15 anos, as criançadas já influem dentro de casa na decisão, de escolha e tudo mais. O que vai fazer no final de semana, para onde a gente vai, que restaurante que vamos. Você imagina um adulto de 30 anos, né? Quanto deve influenciar numa vida como pais são idosos, né, cara? Então, ele vai ajudar a decidir uma série de serviços, esse convênio, essa roupa, esse mercado, é assim que a gente faz. Não é que ninguém é encostado, né? Mas, né, também tem esse caso também, mas não é que ninguém é encostado, mas a gente vê muito disso que a influência acaba aumentando também, né, Fred? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Então a gente tem a primeira pergunta para você que está nos ouvindo, que a gente fez foi o que muda no consumidor de quem mora com os pais. A gente trouxe 3 elementos: poder de compra disponível, influência no consumo familiar e adesão compartilhada. E a pergunta agora é: você está vendendo para pessoas ou para um núcleo, né? Porque a grande mudança aqui é porque a pessoa não decide mais sozinha, né, cara? E acaba influenciando todo mundo ali dentro. Então, você vender não só para... A segmentação não é individual, né? Você começa a pensar no núcleo familiar e no tipo de influência que esse núcleo
passa a ter, né, de umas pessoas com outras, principalmente a geração boomerang influenciando quem tá ali, né? Cara, são as transformações estruturais, né? Uma delas é que a família vira essa nova unidade de consumo, e a gente fala muito de, como que é? Lifetime value, né? Quanto o consumidor consome da marca, né? Mas se a gente pensar um lar, em algum momento, vai lá, uma casa, um tradicional, o Danoninho, o Todinho, eu tô usando como metáfora só pro pessoal, pra gente tangibilizar, mas o Danoninho, o Todinho, em algum momento não vai ser mais consumido na casa. O que a gente tá falando é que se prolonga, né, cara? Nos lares, o consumo desses produtos ali, né? Então, alguma coisa que vai interromper porque todo mundo vai ficar adulto, né, e vai parar, aí eles vão continuando, porque tem filhos, tem netos em cima do mesmo lar, então isso pode aumentar, então é interessante esse tipo de estudo, né, Fred? E olha que interessante, Caio, eu me lembro aqui, né, das primeiras NRFs, ali quando eu estava com o querido Edmur Sayane lá na Ponto de Referência, a grande tendência, eu me lembro do primeiro slide de uma pós-NRF de 2006, logo que eu entrei na Ponto de Referência, tinha a síndrome do ninho vazio, que era exatamente o jovem saindo... 20 anos atrás, pra gente ver como a gente não é coisa tão... Pra você ver, né? Então tinha a questão de os ninhos estarem vazios, as pessoas saindo de casa, menos filhos, né? Aí depois a gente passou lá para aquela questão do DINC, né? As pessoas se reunindo, dupla receita, mas sem filhos, e agora a gente está vendo a geração boomerang. Vê como você tem aí um desenvolvimento, e quem acompanha a gente aqui no Varejo Cast já ouviu tudo isso, né? Então tá sempre bem informado, né, Caio? E o mais engraçado, eu tenho filhos pequenos, né, pra audiência aqui, tenho um de 8, um de 13 que faz essa semana e a de 8, né, mas assim, a gente sente essa geração muito mais independente do que as gerações anteriores. Talvez não tanto com a liberdade de andar na rua como tinha, por conta de violências da cidade e tudo mais, mas com a mente um pouco mais preparada, com a mente um pouco mais independente. E a gente vê o contrário, né, cara? Os adultos voltando, retornando, né, cara? Vamos ver como é que isso vai se dar nas gerações futuras. Em onde que a gente está falhando, em que geração que a gente está errando a mão aqui, né, Fred? É isso. Então, nessas transformações aí que você começou a falar, Caio, a primeira, você já deixou muito claro aí, é interessante que a família como uma nova unidade de consumo, né? Ou seja, o lar multigeracional, mix de produto, comunicação, experiência de loja, precisa conversar com mais de uma geração ao mesmo tempo. Então, aquele negócio, quem é seu cliente? Geração Y. Não, agora o lar é multigeracional, então você tem influência. Normalmente, o jovem adulto é o consultor de compra da casa, que tem aquilo que a gente fala, né? Para quem eu comunico, para o núcleo, mas quem é o decisor, né? Ou o influenciador da compra. O influenciador é o jovem adulto, e isso acaba também caindo num terceiro ponto, que isso não é novidade, e isso já vem acontecendo há um tempo, mas reforça nesse momento da geração boomerang, que a experiência está sendo maior do que a posse, ou seja, a questão de experimentar, ou de ter uma experiência, tipo viagens, entre outras coisas, está sendo maior do que o produto em si, né? Rapaz, tem uma pesquisa, acho que era do Renato Meirelles, cara, que hoje é presidente do Instituto Locomotiva, e eu lembro que ele falava isso há muitos anos atrás, a gente tá falando de 15, 20 anos de pesquisa, assim, sabe, cara? Ele falava assim, cara, o que as pessoas precisam, desejam comprar na vida como sonho? Ele falava assim, a casa, o carro, o celular. O que elas compram? O celular, o carro, a casa. Então, assim, tem o sonho reverso, não só pelo custo, mas é que até a própria, como eu diria, a educação financeira do brasileiro de viver um pouquinho. A gente já trouxe lá, como é que chama? YOLO, né, cara? You only live once, né, cara? Também outra coisa que está correlata aqui, ou seja, as pessoas estão vivendo seus momentos, tá difícil juntar dinheiro, então eu vou curtir até onde dá, lá na frente eu penso, eu tô tranquilo ainda, então tem muito disso, a gente vê isso, não é quer dizer que é metade do pessoal desse jeito, 10% do pessoal desse jeito, mas tem muito disso quando a gente olha na sociedade, a gente olha os amigos, os filhos dos amigos, os pais, né, e tudo mais, a gente vê muito disso, certo, Fred? Você falou amigos, pais dos amigos, me lembrei de Escova e Amar. Ele é o amigo do amigo do amigo. Lembra de Escova e Amar? Pronto. Lembro. Eu conhecia mais aquele maior hit dele lá, que é o Atropelamento e Fuga, né, cara? Atropelamento e Fuga. Eu lembro um pouquinho mais do que essa daí, mas E o que a gente faz com isso, Fred? Primeira coisa, né, a gente pensando aí vamos trazer aqui 5 movimentos práticos possíveis, né, para você que está nos ouvindo, baseado em tudo que a gente trouxe da pesquisa da Pew Research, em relação à geração boomerang. Primeiro, revise quem é o seu cliente real. Não é quem você acha que é quem de fato decide ou influencia nesse núcleo, né? Onde estão várias gerações. A pergunta pode ser assim, quem decide na nossa categoria? Quem influencia quem decide? Tinha um slide meu antigo, das primeiras palestras que eu fazia, que a gente mostrava uma madeira, né, cara?
cliente final é o bebê, quem decide é a mãe. É isso aí. Mas assim, então, qual é a questão ali, né? Assim, depende do produto, eu acho que ele passa por essa revisão. Por exemplo, um casal de idosos com um adulto lá de 30, 35 anos vai trocar o televisor, cara. Quem decide, obviamente, não vão ser os idosos. Tem o bolso, que pode decidir, mas assim, quem vai decidir no final das contas vai ser exatamente o cara mais novo ali. Normalmente a família fala, não, ele entende mais dessas coisas de tecnologia, de modernidade, a gente escuta sempre esse ressoar. Então, vale a pena entender para quem é esse consumidor final de mensagem, né, Fred? É isso aí. Segundo ponto, né, que pode ser feito é uma comunicação para o núcleo, não apenas para o indivíduo. Não é uma substituindo o outro. Aqui é o I, não é binário. Não é propaganda de família feliz, outra coisa importante, né? É mensagem que circula dentro de uma rede de confiança. O jovem acaba compartilhando o que ele acha relevante, né? E os pais confiam no julgamento do filho, da filha. Então a pergunta é como criar um conteúdo que o jovem queira levar para dentro de casa. Essa pergunta é interessante. É isso aí. E aí a gente tem essa jornada multigeracional, né? Com categoria de alto valor, onde tem uma decisão que é negociada, no individual, né? Vai afetar a casa como um todo. Então esse vendedor tem que estar preparado para falar com mais de uma geração ao mesmo tempo, porque tem que convencer não só o produto, né, mas também o benefício que ele traz. Acho que são duas versões ali do mesmo tipo de produto de argumento. E aí esses argumentos que vão fazer sentido para esses perfis diferentes, né, Fred? É isso aí, você está, por exemplo, a gente estava falando que eles preferem experiência a produtos. Aí você vai numa viagem, aí está falando, por exemplo, que tem uma academia no hotel e ao mesmo tempo está falando que tem um clube do vinho no hotel, por exemplo, né? Então, saber entender as nuances, né, para que todo mundo ali se perceba fazendo parte daquela experiência para poder fechar o negócio. Se um ali disse, não, esse lugar aí eu não gostei não, aí acabou ali o processo de venda, né? Outra coisa é pensar também no chamado reputação por momento, né? O jovem adulto, ele é muito crítico, ele pesquisa, ele compara, descarta muito rápido. A gente fala, né, aquela frase do John Furner, do CEO do Walmart dos Estados Unidos, que fidelidade é a ausência de algo melhor. Quando a pessoa acha algo melhor, vai ser fiel em outro lugar. Isso tem muito a ver com isso. E quando ele descarta, ele leva a família junto. Então, a reputação construída em cada ponto de contato, seja digital, pós-venda, resolução de problemas, ou seja, isso é fundamental. E até tem aquela questão, né, cara? Uma pessoa mais jovem dentro de casa vai ajudar a criar novos canais, né? Na pandemia, né, foram os filhos que ensinaram os pais a comprar no digital, a fazer compra em marketplace, a pedir delivery em alguns casos, né? Então, assim, até novos canais ali, né? Eu garanto para você que na maioria dos lares onde tinha um idoso, a primeira compra da Shein, da Shopee, saiu na mão de um filho mais novo ou de um amigo mais novo, né? Então essas coisas acabam sendo caminhos ali para a entrada de novas marcas, né? Em públicos que não atendia antes. Então, é um caminho de crescimento sim, cara. Produtos e serviços para esse lar multigeracional, né, Fred? A gente tem que pensar que é uma fronteira pouco explorada ainda. Então a gente está jogando um termo bem aberto para vocês aqui nesse episódio, exatamente para você pensar, né, refletir dentro do que você faz hoje, produto e serviço, se isso está acontecendo. Começar a analisar, começar a perceber a cada 10 clientes, quantos clientes podem estar vivendo isso em casa. Isso pode ter uma questão que você pode olhar uma maneira diferente de fazer marketing, de fazer propaganda do teu produto, da tua marca para ele, tá? E lembrando, né, que tecnologia, alimentação, saúde, lazer, eles são normalmente pensados para o uso coletivo, né, cara? Não individual. É uma decisão familiar, cara. E é isso que a gente está falando. E essa decisão familiar, que antes era capitaneada, né, pelo pai e pela mãe na ponta, hoje às vezes pode ser capitaneada pelo filho que volta a casa. É isso que a gente está colocando como cerejinha do bolo para vocês, certo, Doc? É isso aí. E aí agora, Caio, vamos fazer um super resumo aqui para os nossos varejo casters e para as nossas varejo casters. Bom, primeiro, o varejo que ganha não é o que tem o melhor produto, é o que tem a melhor leitura do comportamento humano e a formação aí desses núcleos e como comunicar para cada um. Perfeito. Boomerang Generation não é moda, não é fase, é uma transformação estrutural que já está acontecendo, queira ou não queira. É isso aí. Lembrando que, pelo que a gente veio falando, é uma terceira mudança, né? Então tinha o ninho vazio, depois a gente tem o Dink, e agora a gente chega na geração Boomerang. O outro ponto é que o consumidor chega com história, relação e referência. Ele enxerga isso, ou seja, não pode ser só um negócio, tem que ser aquilo que a gente fala aqui, que eu falo bastante, não é ponto de venda, é ponto de vida, né? Tem que ter contexto, não pode ser só cenário. Que esse jovem de 28 anos, por exemplo, que entrou na tua loja hoje, pode estar comprando para usar para os pais ou com os pais, né?
Por exemplo, ou o pai pensando no filho que influenciou. Eu conheço um amigo que quando a gente viaja para os Estados Unidos, entra numa loja de brinquedo e pensa lá no joguinho para jogar com a família, né? Não para jogar sozinho. É isso aí. O consumidor mais complexo não deveria assustar, né? Deveria convidar, né? Ou seja, inclusive convidar a gente a estudar mais, entender mais e estar mais próximo dele. A frase que é famosa aqui de alguém também, né? Movimento gera movimento. Quem entende o mercado se move primeiro, né, cara? Atinge o resultado primeiro. É isso aí. E aí, o que é importante agora, né? Compartilhar aí com você também, pensar no seu núcleo aí na empresa, né? Compartilhar aí com a turma e ver o que é que daí faz sentido, né? Você pensar e implementar, né? No negócio para estar próximo aí desses núcleos, né, Caio? Dessa forma que a gente encerra este episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências. Essa semana sempre trazendo para vocês sempre o que está acontecendo no mundo varejo, que pode agitar o teu negócio, o teu mercado e por aí vai, certo, Doc? É isso aí, uma boa semana e até o próximo episódio, porque não acabou, a gente está só começando. É isso aí, pessoal, até mais, até a próxima. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.